Olá, eu sou a Annelise da Solutec, sejam bem-vindos à série de vídeos Manutenção Inteligente. Aqui nós iremos apresentar soluções inteligentes para a indústria. E para começar, nós iremos apresentar as correntes que nós trabalhamos, que é da Tsubaki, que é uma empresa japonesa, que está presente no mercado há mais de 100 anos e no Brasil há mais de 15. E para nos ajudar a falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Fábio Nunes, que é engenheiro de vendas. Tudo bom, Annelise? Olá, tudo bem? Obrigada pela disponibilidade. Obrigado, eu que agradeço. Tá muito legal o estúdio aí. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada. Então, vamos falar sobre correntes? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouco aí dicas que são valiosas pro pessoal da manutenção, né? Além de promover o produto e também dar algumas dicas também de ferramentas, né? Falar um pouco de material, a parte um pouco mais de tecnologia. Eu acho que é isso, né? No resumo, vai ser um bate-papo aí, bacana. Então, antes da gente falar sobre as tecnologias da Tsubaki, Fábio, conta um pouquinho sobre a Tsubaki, por que comprar a Tsubaki? Bom, legal, obrigado aí pela pergunta. Olha, eu vejo o principal diferencial da Tsubaki, assim, é uma cadeia como um todo, né? Então a gente consegue ter prazo de entrega. Eu acho que os grandes pilares também é estar presente, né, nos clientes finais. Então, com o processo de consultoria, a gente faz treinamento técnico, a gente capacita os nossos distribuidores, inclusive a Solutec, tá até aqui os troféus, né, Sim. Que ganhou do nosso prêmio de Elo de Fidelidade. Então, nossos distribuidores estão bem preparados para esse atendimento de pós-vendas. E o produto é espetacular, não é... Modéstia à parte, né, porque eu trabalho na Tsubaki, mas recentemente tive a oportunidade de conhecer a fábrica e realmente assim o cuidado e as tecnologias envolvidas em cada componente, né, feito para fazer as correntes, as rodas dentadas. Então eu acredito que é um grande diferencial nosso no Brasil, principalmente, né, quando a gente fala de marca premium de primeira linha. Então aí, gente, respondido. E então, pra gente começar aqui, já falar das correntes, fala um pouco o que é corrente de rolos, para que serve. Legal, vamos lá. Acho que tem até um slide aqui para ajudar a gente. Aqui eu já vou pegar as correntes de rolos. Elas trabalham em conjunto com as rodas dentadas para transmitir movimento, torque, né, ou potência. Então ela vai trabalhar aqui são tamanhos diferentes, né? Mas para a galera que já está acostumada, roda dentada trabalhando em conjunto para transmitir potência, para transmitir o movimento, são as máquinas que nós temos na indústria. Lembrando que todos os tipos de indústria que a gente, até para fazer esse papel, uma gráfica, fazer o biscoito, a massa que a gente come, ou os móveis, né? Sim. Todas as máquinas precisam de equipamentos de transmissão de potência. Então, uma das alternativas é isso, é a corrente de rolos. E ela tem como apresentação simples 5 principais componentes, que é a placa externa, né? Essa aqui, placa interna, o pino, a bucha e o rolete, né? Ou rolo, por isso que tem esse nome, corrente de rolos ou corrente de rolete, os dois nomes estão corretos. Você citou, né, que a Tsubaki é primeira linha, né? Prêmio aí no ramo industrial. Então, nos conta um pouco dos diferenciais que a Tsubaki oferece aí. Claro, claro. Bom, falando de corrente, já dando início aqui sobre algumas tecnologias, essa corrente aqui é a nossa padrão e a de entrada, a gente chama ela de G8, é uma corrente que está na 8ª geração já de desenvolvimento, né? Então, ela conta com alguns diferenciais já, vou até colocar aqui na tela para ajudar a gente. Bom, o primeiro de todos é esse aço liga, que é um aço com uma resistência maior, né? Uma resistência mecânica maior, até a gente fala na questão da carga de ruptura, né? Mais ou menos 20% em relação às outras marcas, ou até que a norma ANSI solicita, né? Justamente porque esse aço é um aço mais nobre, então ao invés de eu ter só ferro e carbono, eu também tenho ligas metálicas, né? E essas ligas metálicas que conferem essa resistência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muito essencial na durabilidade da corrente, que é a bucha, né? Então, a bucha, ela é inteiriça. O que é a bucha inteiriça? Ao invés de eu pegar uma chapa e dobrar,
né? Quando eu tenho uma chapa dobrada, eu não tenho uma circunferência completa, né? 100% perfeita. Então eu tenho uma irregularidade, né? Não é concêntrico. E aqui não, aqui é uma bucha inteiriça, eu peguei o tarugo do aço, usinei, e aí entra a tecnologia, que é a ranhura Lube Groove. São ranhuras internas que retêm a lubrificação, né? Então isso pode gerar até o dobro da vida útil para a corrente, tá vendo? Não sei se você consegue ver lá, contra a luz, e tem um detalhe. Legal citar que são tecnologias patenteadas, né? A explicação da G8, ela também conta com a emenda que a gente chama Ring Coin. É um sulco ao redor do furo, né? Isso trata-se de um alívio de tensão. Então, no processo de usinagem, você tem concentração de tensão em algumas formas perpendiculares ou círculos de acordo com como é feita a usinagem. E aí o Japão desenvolveu esse alívio de tensão que vai garantir a resistência da emenda, a mesma resistência da corrente. Né? Ou seja, se minha corrente suporta 1000 quilos, minha emenda suporta 1000 quilos. Por que a gente bate na tecla? Porque há muitas quebras da corrente, quando a galera da manutenção vai ver, acontece na emenda. Então, realmente isso aqui é um diferencial. Vocês sabem muito bem que muitos clientes vocês conseguem através de começar a comprar Tsubaki, começa a comprar emenda e assim por diante começa a comprar corrente, né? São patenteadas essas tecnologias, tá? Gente, patenteado ninguém mais tem. Só a Exatamente, Tsubaki. exatamente. E uma dúvida, então essas correntes a gente pode considerar elas como corrente reforçada? É uma ótima pergunta. Na teoria, ela é uma corrente padrão, mas quando você diz reforçada, já me remete a algumas linhas de outras marcas que a gente chama de reforçada, aquelas correntes do tipo H, HT ou SUP, né? O que é legal citar? Essas correntes da Tsubaki a padrão é equivalente à reforçada de outros fabricantes. Então a Tsubaki também tem as correntes reforçadas. Só que essa aqui já é equivalente à reforçada das outras marcas. Né? Aí o que é legal? Carga de ruptura, tem todos os catálogos da Tsubaki, dá para comparar. A gente deixa essa dica para comparação. Sabe, você citou os diferenciais da corrente G8 e na prática, como ela se comporta? Bom, na prática, a gente tem vários cases de sucesso hoje, né? Ela tem uma durabilidade muito maior. A questão do alongamento também, aquela questão do trabalho da galera da manutenção de ficar esticando a corrente, então é totalmente diferente, a durabilidade muito maior, menos trabalho. A gente trouxe até um case, né, aqui para citar, que é da siderurgia. Essa é uma aplicação bem robusta, que tem tranco. Esse aqui é um skimmer, né, que está no setor de acearia na siderúrgica. A foto aqui já traz um pouco do ambiente, que tem bastante contaminação por minério. Aqui você vai ter tranco, você vai ter oscilações de temperatura, uma corrente de 1 polegada, feixe duplo, e tínhamos o seguinte cenário: 1 mês e meio da corrente anterior, que não era de Tsubaki. Então essa G8, né, que a gente acabou de explicar, durabilidade de 4 anos a gente apresentou com acompanhamento do distribuidor, né? A gente vê uma evolução muito maior, né? Quando tem a Perfeito. da Tsubaki. Nesse caso foi 32 vezes maior, né? Então foi bastante aí. Sim. Então a gente vê que a G8 ela já está consolidada em diversos segmentos, né? Do Brasil todo. E quais, cita aí pra gente, quais outros segmentos que vocês têm já case de sucesso? Então, por ela ser uma corrente que é de entrada assim, ela já ela tá aplicada em todas as indústrias, igual alimentício, madeira, vai fazer um sabão em pó, por exemplo, vai fazer a parte de celulose também. Então, todo o setor que você imaginar, acionamento até transporte, a G8 está consolidada e tem mais ou menos essa performance aí de comparação. Então, e se meu cliente ele tem problema com corrosão? Qual seria, qual eu posso usar, qual corrente eu posso usar? Uma inox, talvez?
Então, Annelise, excelente pergunta. Porque a galera da manutenção também tem essa dúvida, né? Quando eu estou usando uma corrente aqui de aço carbono, mas tem contato com o ambiente, ou água, ou sal, e tem o problema da corrosão, a inox pode ser uma opção, né? Porém, a inox não tem resistência mecânica do aço carbono. Então, ela vai ter a resistência à corrosão, e pode ser que aconteça da quebra dela prematura. E aí, para esses casos, a gente tem a Neptune, que é essa corrente. Tem o mesmo material da nossa corrente aço-liga, né? A bucha, a emenda que a gente citou, né? Porém, ela tem uma camada resistente anticorrosão e tem uma outra camada que é uma resina especial, né? Então, ela é excelente para aplicações iguais estações de tratamento de efluentes, né? Sabão em pó, que também tem muito sal. A gente tem um exemplo que eu gosto de dar, que é uma indústria alimentícia. Aqui vai os frangos e peixes empanados, a produção, né? E a gente chama de elevador de mistura. E nesse elevador de mistura usa essa corrente, que é uma corrente de 1 polegada. Antes utilizava uma corrente aço carbono. O cenário que tem muito no alimentício é de limpeza. Então eles limpam a água com sabão, né? Justamente para manter a higiene. Só que isso tinha corrosão, durava de 3 a 4 meses. Enquanto a Neptune, eu fui lá faz uma semana, está desde 2021 rodando. E a gente quis trazer até esse exemplo, porque é um exemplo que a gente vê, tem muitas indústrias, o Brasil é muito forte, né? Com peixe, frango, bovino também, né? Então deu para entender bem quando a gente usa a Neptune, né, que a corrente anticorrosão. E a inox eu uso em qual situação? Bom, a inox também é bastante utilizada, e principalmente no ramo alimentício. Por quê? Quando tem contato direto com o alimento, aí realmente a Neptune não é possível por questões de legislações, né? E a inox da Tsubaki, legal a gente falar que tem diversos materiais de inox, né? E quando a gente fala de correntes de rolos, mais ou menos aí uns 80% a gente está falando de um inox austenístico, que é o 304, que é esse aqui que eu estou segurando. E aí, o que é legal falar da inox Tsubaki, já que você puxou o assunto da inox, vamos já falar de uma novidade, né? O inox da corrente Tsubaki, ele também é o 304, só que ele passou por algumas alterações e a principal delas foi essa aqui, que a bucha agora também é inteiriça, antes da inox não era. Isso vai gerar até o dobro da vida útil, né? E por quê? Olha que legal esse exemplo. Antes, uma corrente de 1 polegada, ela tinha uma capacidade de carga de trabalho de 180 kgfm. E agora, com essa nova melhoria, nós temos uma carga de trabalho de 270, ou seja, 50% maior. Bastante coisa. É bastante. E o que é legal trazer? Então, de novo aquela dica, comparando carga de trabalho e carga de ruptura entre marcas, a galera vai perceber que agora a nossa, mesmo sendo inox, 50% de carga, e melhor ainda, né, a parte comercial, que o Japão não aumentou o preço. Então, a galera que já está acostumada a comprar corrente de Tsubaki, sabe do seu valor, vai ter um produto ainda mais reforçado na questão de inox 304. Né? Ainda mais qualidade, então. Isso. E outra dor que a galera da manutenção tem é as aplicações que têm um contato com o alimento, mas que também precisa da resistência mecânica. O que utilizar nesses casos? Então, boa pergunta. Quando se tem contato direto com o alimento e você precisa de resistência mecânica, daí vamos julgar aqui, né? A gente está usando um inox 304 e aí você está com problema de quebra. Nesse caso, a Tsubaki tem a corrente que é a Super Inox, que é essa camarada aqui, né? Até para ver um pouco da diferença, tem um pouco de diferença de coloração, né? O que é a Super Inox? É um inox mais nobre, dá até para a gente pensar, né?
inox do trem de pouso de avião, né? Precisa de resistência mecânica, mas também tem contato com a atmosfera, com o ambiente, então precisa de um material mais nobre, que é esse cara, que ele vai ter a resistência mecânica da G8 com a resistência à corrosão do inox 304, né? Então é um material assim bem especial. Desconheço outro fabricante de corrente que utilize algo parecido, né? E já falando de case, a gente tem esse aqui, que pega muito da sua pergunta. Era alimentício, porque é o setor que trabalha com a moela, porém estava quebrando, usava uma corrente de 0,5 polegada, quebrava a cada 20 dias e passou a durar 2 anos, também 36 vezes maior, né? Só para dar alguns detalhes da aplicação. Alto índice de oxidação, corrente não pode ser lubrificada devido à contaminação do alimento e necessidade de alta carga de ruptura. Então, realmente é uma super inox, né? Que é uma junção realmente de tirar o fôlego. Assim. Ela é bem diferenciada essa corrente. E agora vamos falar de lubrificação, né? O que fazer ou o que se pode utilizar em aplicações que têm dificuldade de lubrificação? A corrente que a gente fala que é uma corrente autolubrificante, né? Não precisa colocar nenhuma gota de óleo, realmente, nenhuma gota de óleo nessa corrente. E Fábio, vamos supor que eu tenho uma aplicação mais severa e que eu consiga lubrificar. Eu continuo usando a lâmpada? O conceito da Tsubac é sempre custo-benefício. A gente vê que em aplicações mais severas, né, como a gente citou aí, com vibrações e trancos, ela então é a mais indicada. Fechador de corrente. E aí me conta, para que serve? Só que quando você vai montar a sua corrente para usar o elo da emenda, você precisa desse espaço correto e às vezes aproximar as extremidades pode ser um pouco difícil.